Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no Casa Shopping, na loja da Acraz Madeira, que acabou de inaugurar, com o Rodrigo Chitarelli, falei certo? Certo. Que é diretor-presidente da Acraz Brasil, é isso? Isso. Rodrigo, obrigada por você ter aceito o nosso convite e estar nos recebendo aqui na sua casa. Quer dizer, em uma das suas casas, né? Vamos dizer assim. Obrigada, viu? Obrigado a vocês por terem vindo, né? A gente acabou de inaugurar essa loja, esse espaço, no Casa Shopping. E vai ser legal esse bate-papo aí para mostrar um pouco da história da empresa e do que a gente está trazendo de novidade para o mercado. Pois é. Nosso primeiro ponto aqui, para quem está nos acompanhando, né, começou a nos acompanhar, é sobre, vamos desmistificar, ou melhor, quebrar paradigmas sobre a madeira. Porque como a gente estava conversando no bastidor, você comentou que a madeira é usada desde o início da obra e vai até o final nos adornos, na decoração, enfim. Conta pra gente como vocês trabalham, assim, pra gente poder entender um pouquinho. Claro que um programa só a gente não vai conseguir, mas pelo menos saber como vocês fazem. Então, a madeira, desde as primeiras construções, sempre utilizaram madeira, né? Então, a madeira, nós tivemos um evento na Feira de Nantes esse ano, que comentaram isso, né? Que, será 20 e poucos anos que existe essa feira, uma das coisas que nunca saiu de moda é a madeira. Sempre aparece algum produto imitando madeira. Tá sempre... Né? Um amadeirado, um laminado, mas a madeira sempre está em evidência. Está ali presente. Né? E a gente montou, a gente já tem essa operação no Pará já desde 2017, e a gente atende de lá o mercado de exportação, o mercado B2B para exportar. E há 2 anos a gente pensou, projetou e lançou o mercado B2C, aqui no Rio de Janeiro, na Itaipava, Petrópolis. Vocês são, a empresa Acraz Madeira é de Petrópolis? É sediada em Petrópolis. Tá. E começamos a trazer produtos de lá, do Pará, nossos produtos mesmo, para Itaipava, e ali fazer um centro de distribuição. E agora nós temos 3 lojas, né? Nós temos uma loja em Itaipava, uma loja aqui no Casa Shopping e uma loja em São Paulo. E nós contamos um storytelling quando a gente trouxe essa empresa para cá, para mostrar o seguinte, a gente pensou o seguinte: como que a gente vai desmistificar a questão da ilegalidade, a questão de que a madeira... O uso da madeira, né? É ilegal, é prejudicial. Então a gente montou uma história, que foi o seguinte: primeiro, por que usar madeira? Depois, os benefícios, né, e a questão da legalidade da madeira. Então, por que usar madeira? Porque a madeira ela é sustentável, ela é reutilizável, ela é um produto ecologicamente correto, desde que manuseado de uma forma correta. Sim. E absorve carbono. Ou seja, ela reúne tudo. E ela é térmica, acústica, aconchegante, bonito. Esse é um primeiro ponto que a gente mostrou. E falamos da questão do manejo florestal. Que a gente viu que as pessoas aqui no Sudeste não conhecem o que era o manejo florestal. E sintetizando, né, o que é o manejo é uma área de 30 anos, você opera por cada ano uma área, ou seja, uma área por ano. E o que acontece? A cada hectare, a cada campo de futebol, você tira 30 metros cúbicos, ou seja, em torno de 2, 3 árvores. E a floresta, ela cresce 1 metro cúbico por ano. Ou seja, nesse ciclo de 30 anos, ela se regenerou sozinha. E sendo que você, né, nós somos fiscalizados pelo IBAMA, né, o IBAMA anualmente emite uma AUTEF, que é uma autorização de exploração florestal. Permitindo, né? Permitindo essa operação na floresta, né? E você retira as árvores mais idosas, que capturam menos carbono, e como qualquer ser vivo também morre, a madeira, a árvore também morre, né? Tem a sua vida útil, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, ou seja, a gente quis mostrar isso aqui para esse mercado do Rio, de São Paulo, a questão do manejo, mostrar da questão da absorção do carbono. Você tem ideia, 1 metro cúbico de uma madeira, maçananduba, um jatobá, ele absorve 1,5 tonelada de CO2. Agora, 1 metro cúbico de aço, por exemplo, ele emite 15 toneladas de CO2. Então a solução é a madeira, né, para ter um mundo menos quente, né, reduzir temperaturas.
Então a gente vem passando essa questão. Então é por isso que a gente fala por que usar madeira. E no segundo momento, lógico, usar madeira legal. Para evitar, né, enfim, Evitar as ilegalidades, né? E o desmatamento, enfim, né? como você sabe que a madeira é legal? Você exija os documentos, tem que exigir os documentos. Exigir o DOF, que é o documento de origem florestal, exigir a nota fiscal, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não precisa da nota fiscal para, às vezes, conseguir uma redução no preço. Aí você está contribuindo para uma irregularidade. Exatamente. Desde um crime tributário até um crime ambiental, né? Então a gente passa essas informações porque depende muito do consumidor. Se o consumidor não consumir produto irregular, ilegal, não vai reduzir a questão de desmatamento, toda essa questão de ilegais. Uhum. E com isso que vocês fazem lá no Pará, desde 2017, como você colocou, vocês também geram emprego, renda para as cidades onde vocês estão atuando. Como funciona isso também, assim? Como é que foi implantar isso tão distante, né, de vocês aqui? Ou porque... Nós temos uma equipe montada lá, uma governança, temos uma diretoria operacional. O todo do grupo, a gente tem hoje 434 funcionários diretos. E a nossa operação aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, nós temos um back-office que faz todo assim, a parte financeira e contábil da operação. Lá no Pará fica só o operacional mesmo, a engenharia e a parte produtiva. A gente também tem uma operação em São Paulo, mesma coisa, mas a consolidação dos números, parte financeira, contábil, está em Petrópolis. Entendi. E como é que, assim, vocês também estão lá fora, né? Como você falou, vocês, né, exportam também. Uhum. Como é isso, assim, quem é esse público lá de fora que também consome o nosso produto, né? Vamos chamar de nosso, assim, a nossa madeira, e se preocupar de ser uma madeira, né, legalizada? A demanda lá fora, ela é bem pulverizada, a gente exporta para mais de 100 países, seja América do Norte, Europa, Ásia, e lá a exigência é muito maior do que você vender aqui no Brasil. É muito maior. Se você não for certificado, você não consegue nem exportar o produto. O IBAMA exige alguns documentos prévios de exportação. Para poder a saída do produto, senão você também não consegue. Lá tem uma grande preocupação, que eles já estão com essa preocupação, que, por exemplo, na França, eles querem se tornar neutro na emissão de carbono até 2050. Então, as obras públicas na França, 50% do material utilizado precisa ser de madeira. Justamente para quê? Para absorver mais o carbono e se tornar neutro. Uhum. Então, a gente vê que realmente lá fora, na Europa, eles se preocupam muito com isso. Já estão mais avançados, né? Estão muito avançados, sabe? Já estão para lançar na Europa mais uma, vou falar assim, mais um step, mais uma etapa, que é o ELDRI, que vai ser a partir de alguns anos, ano que vem, ou 2 anos no máximo, para você exportar um produto para a Europa, você precisa ser uma empresa neutra na emissão de carbono. Ou seja, cada vez mais eles estão exigindo mais para que as empresas que vão fornecer também se adequem ao que, né, vamos dizer assim, a tendência daquele país, né? E lá já virou uma realidade, tanto que a Vila Olímpica, agora das Olimpíadas em Paris, 100% dela foi feita em madeira. Então, eles estão batendo nisso justamente para reduzir a temperatura, né? Reduzir o efeito estufa, reduzir a emissão de carbono. Então, é esse trabalho que a Europa está fazendo, a gente vem divulgando aqui. A gente tem uma experiência muito legal esse ano, que foi um Master Casa feito lá em Itaipava. A gente conseguiu, junto com as idealizadoras do projeto, né, que fosse um Master Casa sustentável, com essa pegada ambiental. E, coincidentemente, a gente viu que o Casa Cor esse ano aqui também está vindo com essa pegada também. Vocês estão no Casa Cor também, né? Nós estamos lá no Casa Cor, lá, com 3 arquitetos. Então, assim, acho que a gente está conseguindo dar eco ao que a gente propôs, ao que a gente trouxe aqui para o mercado interno. E aí, como assim, vocês estão tendo essa aceitação também, porque vocês estão de acordo, como você está colocando, com que a gente está avançando, né, no nosso país. Um pouquinho atrasado, né, porque lá fora, você já explicou que já estão bem mais à frente, e a gente está caminhando, né, já é um bom sinal, né? Assim, a gente hoje ainda tem muito caminho a percorrer. Muito caminho a percorrer, porque, assim, eu vejo que ainda a questão do manejo florestal, que é algo defendido por Chico Mendes desde a década de 80, aqui parece que é uma novidade, né? Que não é algo que já está há muito tempo aí acontecendo. Então, assim, se a gente aqui
exigir as documentações, né, fazer a nossa parte, fazer a nossa né? parte, realmente vai ter uma virada de chave e certamente a gente vai ver as consequências disso no futuro próximo. E aí eu quero te fazer 2 perguntas, assim, para quem está nos acompanhando, acredito que eles não sabiam assim, mas isso tudo torna caro, até para a gente quebrar esse paradigma, né? Torna um material, vamos dizer assim, a madeira mais cara. E uma outra, assim, com tudo isso do papel da madeira, pode correr o risco de a gente ficar sem, porque se você está levando, exportando, entendeu onde eu quero chegar? Para quebrar esse paradigma de quem está nos acompanhando, como você explicou o manejo, que todo mundo confunde manejo com reflorestamento, são coisas totalmente diferentes, que você até explicou também no bastidor. Então, assim, o manejo, ele se regenera sozinho. Então, ou seja, nunca vai faltar a madeira desde que seja o processo correto. O processo. Em relação ao preço, o custo, como você falou, se formos comparar coisas iguais, não tem por que ter um custo mais caro ou não. Mas desde que, vamos supor, vai vir um concorrente e ele também emitiu nota, ele vai destacar o ICMS lá da saída, o PIS, o COFINS. Ele tem lá os documentos que são necessários, né, que vão certificar aquela madeira, né? Não só certificar, mas ao comercializar também. Também. Né? Porque você tem toda uma carga tributária. Se todas as empresas forem niveladas, tendo que executar a mesma operação, aí você vai ver se realmente é mais caro. Mas não adianta falar assim, a madeira é caro, a madeira nobre, certificada é cara, e a outra não é. Mas a outra emitiu nota. A outra você tem o DOF. Você sabe qual foi a legalidade? Você sabe de onde veio, da origem? O nosso produto, nós colocamos um QR Code, você aponta o celular e vai mostrar de onde saiu na floresta. Que bacana. A rastreabilidade, o georreferenciamento. Então, ou seja, se você me comparar coisas iguais, não é o custo alto. E acho que aí não é preço, a gente está falando de valor, né? Já é valor. E a outra coisa, que assim, a madeira, ela é para sempre. Eu não estou querendo comparar o porcelanato com a madeira, mas o porcelanato, se ele trincar, você tem que trocar. A madeira, ela tem manutenção. Se você lixar ela, se você manter um verniz nela, né, uma aplicação de um sinteco, um calafate, você tem ela para o resto da vida. E se você cansar dela como porta, você transforma ela em escada. Ela tem outras funções. Né? Ela pode, é funcional, né? Pode ser usada de outra forma. Tanto que uma das madeiras mais nobres que tem é a madeira de demolição, que nada mais é que uma madeira antiga. Exatamente. Não é? E essa faz maior sucesso, né? Faz maior sucesso, uma das madeiras mais procuradas, de cruzeta, de poste. E muita gente faz deck de cruzeta. É uma madeira antiga. Né? Então, ou seja, a madeira é perpétua, ela é infinita. Ultrapassa o tempo, né? Está sempre à frente do seu... Então é um ativo, né? Não é um consumo. E ela combina muito bem, né? Você que me ajuda se eu estiver falando alguma besteira também, com outros revestimentos, né? Ela também tem todo, né? Assim, essa ligação, essa conexão com outros revestimentos também, né? A gente vê os arquitetos, a gente trabalha com muitos arquitetos, né? E a gente vê cada projeto, um mais bonito que o outro. São projetos que eles misturam, né, a pedra com a madeira. E a gente vê, né, que uma casa de madeira ela é acústica, ela é térmica, ela é aconchegante. A gente tem visto muitas obras saindo nesse mercado, nesse eixo Rio-São Paulo, com muita madeira. Então a gente tem vendo altos projetos, então fico bem impressionado. Era isso que eu queria te perguntar sobre isso, em relação aos projetos. A região serrana, tudo, né, é charmosa, com certeza. Tem casas de madeira, mas tem outras regiões vamos dizer assim, até do próprio estado do Rio, que eu não vou chamar de preconceito, talvez por desconhecimento. E em outros estados, às vezes, a gente vê que é mais à frente, as pessoas já adotam mais, né? Porque é charmoso, além de todos os efeitos positivos que você destacou aqui. Isso está mudando também no Rio, assim, de ter residências com madeira, sendo feitas de madeira? Sim, a gente está vendo muito prédio, cobertura, que a gente tem feito muitas obras totalmente com muita madeira. Muitos condomínios saindo aqui, seja na Zona Sul, seja aqui na Barra, com muita madeira. Então, assim, vai muito, acho que eu estou vendo que o arquiteto está trazendo, acho que a madeira de volta também, os projetos dos arquitetos. A gente está vendo que cada vez mais está vindo mais madeira nos projetos. Então essa pegada voltando da madeira... A madeira está na moda. Ela sempre teve, talvez um pouco ali, né, ofuscada, as pessoas acreditando que a madeira vai ser prejudicial, né, ela que é um problema, e a gente sabe que ela é a solução.
e vindo essa pegada ambiental, sustentável, os arquitetos, eu tenho visto que os arquitetos têm colocado mais madeira nos projetos. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente já volta para falar mais sobre a madeira nos ambientes com o Rodrigo. Já voltamos. E voltamos com o Rodrigo, que vai falar para a gente agora um pouquinho sobre a manutenção, porque a gente também vê muito projeto hoje em dia com a madeira também na parte externa. Como é feita essa manutenção, a externa e também a interna? A madeira, ela precisa realmente, né, ter a manutenção para ela ter uma vida mais longa, né? Então, ou seja, uma manutenção anual, né, ela evita que você tenha alguma perda na madeira, porque a madeira, o que acontece? Ela é um ser vivo, tá? Ela está ali e ela tem água nela. Vamos supor, a nossa madeira ela é seca em estufa. Então eu reduzo essa umidade lá para em torno de 10, 12%, que a gente chama de kill dry, a madeira seca em estufa. A maioria das madeiras que a gente vê aqui, tanto das outras empresas que vendem, ela é AD, seca ao tempo. E essa seca ao tempo, geralmente ela tem mais água. Então ela, com isso, é uma madeira que tende a mexer mais. Entendi. Então, para você evitar isso, é uma manutenção, que é lixar a madeira, é envernizar ela, né, dependendo. Eu falo anual se ela realmente tiver uma madeira mais exposta, Sim. madeira externa, exposta ao sol, à chuva, né? Aí fica mais propensa a isso. Fica mais, mas assim você consegue corrigir isso, né, para fazer essa manutenção e alongar a vida útil dela. Então, assim, e também cuidado com o tipo de produto, né, para de repente não achar que pode passar também qualquer coisa. Não passa, né, um né? álcool na madeira, não é o ideal, vai queimar ela. Tem muita gente que faz isso, né? Passei um álcool aí, ela manchou, mas um álcool realmente não é a melhor. Tem que, não, porque a gente ri, parece que é bobeira, mas às vezes acontece, então é bom a gente explicar, né? A gente recebe essas reclamações, passei um álcool que manchou. Mas não deveria, o né? álcool não é produto indicado, né? E aí o certo é passar o paninho úmido. O pano úmido passa e, lógico, quando for necessário uma aplicação de um sinteco, um verniz, né? Algo para depois você manter essa camada, que nada mais é que uma camada para evitar a ação. Para proteger mesmo, né? De Exatamente. Proteção, né? Agora fala para mim, você vai estar na Casa Cor com uma palestra. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, né? Antecipa para a gente um pouquinho aqui. Na verdade é o seguinte, lá no Casa Cor, nós vamos convidar, nós já convidamos, vai vir uma pessoa do FSC fazer uma palestra, porque sempre eu falando do manejo é meio conflitante, né? Eu não vou falar mal, né? Então, estou trazendo um especialista que vai estar fazendo essa palestra para os arquitetos, o público, né, do Casa Cor, Sim. explicando a importância do manejo florestal, o que é o manejo florestal, por que usar madeira legal. Então, tudo que eu estou aqui que a gente conversou no primeiro bloco. Imagina que vai ser uma empresa certificadora que leva esse nome do FSC, que é muito importante, vai estar explicando. Então, a gente está convidando esse inspetor, o Bruno vai vir e vai fazer essa palestra, acho que vai ser muito interessante. E aí vocês também estão com espaço em São Paulo, na Artefato, é isso? Conta pra gente como é que é, porque vocês estão indo, que bom, parabéns, né? Então... É a forma que a gente tem de espalhar o B2C, né? Porque a gente precisa estar próximo das grandes praças. Então lá a gente foi convidado pelo Artefato para montar um espaço e a gente abriu até o nosso espaço, foi junto com a mostra deles, tem 2 meses atrás, e já estamos lá atendendo o mercado, já estamos comercializando para o mercado de São Paulo e região. Então, assim, quer dizer, estão mais próximos, né? Essa é a tendência, né? De vocês estarem cada vez mais próximos desse público de vocês. Porque a madeira não é simples você chegar aqui e fazer uma venda. Às vezes você precisa que o vendedor vá até a obra, fazer uma medição, tirar alguma dúvida. Então, por isso que nós colocamos um espaço lá com uma equipe técnica para poder também estar prestando esse tipo de serviço. Agora, no último evento que eu até visitei o espaço de vocês também, que teve aqui no Rio, né, lá na Zona Sul, no IAB, se não me engano, tinha algumas peças também em madeira, até me chamou muita atenção uma bicicleta. Como é isso? Assim, vocês também produzem esse tipo de material em madeira? Então, a gente tem uma linha de móveis rústicos também lá no Pará.
né? Então a gente também tem esse tipo de operação para fazer de tudo a madeira, né? Vai mostrar isso, né? Que a madeira Sim. você pode fazer móvel, você pode fazer piso, forro, vigamento, telhado. Como você falou, desde lá começar da fundação até a decoração. Da tábua, lá da obra, até o produto, o assoalho, o painel ripado, o painel liso. Então a gente consegue mostrar no nosso ambiente todas as aplicações em madeira, seja em móvel, seja já no produto instalado. E aí as pessoas que quiserem, que estão nos acompanhando, que se interessarem, elas podem acessar o site de vocês. Como é que elas podem adquirir essas peças também dos móveis, vamos dizer assim? A gente tem o nosso canal no Instagram, que ali a gente publica bastante coisa, mostra muitas novidades. Ali acho que é melhor para ver os produtos. Sim. E ali tem todo, né, um chat aqui também para fazer uma conversa. E as lojas físicas, né? Seja aqui, no caso, a Shopping, em Itaipava, em São Paulo. No Artefato. E vocês pretendem, aí já eu querendo saber, que já que a gente está chegando já no final do ano, enfim, perspectivas para 2025, pretendem abrir mais espaços em outras cidades? A gente já está com alguns convites até para abrir em outras cidades, mas a gente ainda não definiu ainda para o ano que vem. Acho que ano que vem não, ano que vem a gente vai querer trabalhar bem essas frentes que a gente já abriu. Estabilizar mais. E fazer, por causa que a gente tem toda uma logística de entrega que não é simples. Né? Eu já ia perguntar de Santa Catarina, né? Lá, Itapema, Balneário, e por aí vai, o mercado lá tá bombando, vamos dizer assim. A gente teve o convite também para a região, né? Paraná, Santa Catarina também, para entrar fazer a mesma coisa aqui, né? Uma loja de conceito, explicando essa questão de manejo florestal, né? E expor isso e fazer. Só que não basta você ter uma loja, você tem que ter toda uma logística. Sim. De recebimento, pessoas treinadas. A madeira é um mercado que você não tem muita mão de obra que entenda da madeira. A madeira, como ela parece que ela ficou um pouco adormecida nessa região, você não tem profissionais disponíveis com tanta facilidade. Você precisa pegar e treinar, qualificar, e aí sim, senão você acaba tendo problema depois na comercialização ou na instalação. Mas, de qualquer maneira, vocês já entregam para quem está naquela região, se eles pedirem, sim, vocês já atendem. Só que o objetivo, como vocês vieram até para o Rio, então em São Paulo, é também estar mais próximo, como você falou, estar nessas outras regiões que também estão assim, se sobressaindo, vamos dizer assim, principalmente no mercado imobiliário, é isso? A gente está exatamente onde o mercado está demandando. A ideia é ocupar esses espaços. A gente também faz a parte da instalação, então por isso é importante a gente estar aqui no Rio, lá em São Paulo, ficando próximo. Você faz uma instalação e pode ser que tenha algum detalhe que tenha que voltar, então se a gente já está... A logística fica mais favorável, né? A logística fica mais rápida, né? E agora, assim, não é muito a nossa praia, né, que a gente fala de mercado imobiliário, mas como vocês, né, a CRAS Brasil, você está aqui, né, a gente que está aqui na sua casa, vocês também têm a parte do agro. Sim. Como é que é isso, assim? Então, o agro, a gente tem uma empresa verticalizada também, é muito parecida com a questão da madeira. Ela fica no município de Itaju, em São Paulo. Lá nós temos desde a produção da semente, do amendoim. Lá nós temos um trabalho junto com a Embrapa. A gente recebe a semente e multiplica essa semente. E nós temos uma indústria, que a gente é líder de exportação de óleo de amendoim do Brasil. Olha, que bacana. A gente faz em torno de 30 mil toneladas de óleo ano. E a gente recebe esse amendoim, faz toda a parte de crushing, que é esmagar o amendoim, transformando em óleo e farelo. O óleo a gente exporta, 100% exportado, para a Europa também, Ásia, Estados Unidos. E o farelo fica para confinamento de gado. Então é uma empresa que está toda certificada também, tem todas as certificações. E está situada ali em São Paulo, no município de Itaju. Ou seja, vocês estão em vários segmentos, como a gente falou no primeiro bloco, né? E em segmentos que estão aí cada vez mais, vamos dizer assim, nos holofotes. Então, o agro, né, sempre, né, vem tendo bastante evidência, né? Esse ano teve um problema de seca, né? E você vê que as coisas podem não parecer que se correlacionam, mas se relacionam. O problema da seca nesse ano no Brasil, um dos problemas foi a alta temperatura. Então, ou seja, quando a gente fala que a gente está com a madeira e está com o amendoim, elas são produtos que se relacionam, na verdade, com as questões climáticas.
uma solução para não ter essas altas temperaturas é ter mais consumo, reduzir o CO2, né? O gás carbônico. E aí o manejo correto, não é isso? Manejo correto. Já estamos aprendendo, ó, de forma correta. Então, ou seja, esses dois produtos são, assim, fazem uma certa relação. E um dos principais clientes nossos também no óleo de amendoim é a Europa. E a gente já sabe, já somos sabedores que no futuro próximo só vai ter, a Europa só vai adquirir de empresas que sejam zero carbono. Nós estamos preparados para isso. Então acaba, como você disse, se conectando, né? Total. Os ramos acabam se conectando. Agora, trazendo para a nossa realidade, digo, de mercado imobiliário, existe, assim, algum ambiente que se sobressai, que tenha mais destaque, assim, em uma determinada época do ano, saindo um pouco, você já explicou que a madeira está presente desde a fundação até, né, enfim, nas peças de decoração, nos móveis, mas existem alguns ambientes que se sobressaem, se destacam mais ao longo do ano, até porque a gente está chegando aí para as festas de fim de ano, né, que todo mundo quer deixar a casa arrumadinha. Na verdade é o seguinte, depende da etapa, né? As construtoras fazem muito isso, mas devido a esses movimentos climáticos, isso se perdeu um pouco, mas geralmente, depois de março, abril em diante, quando historicamente tinha menos chuvas nesse período, quando eles fazem mais a parte externa. Né? Tem menos chuva, então trabalham mais com as partes de vigamento, mais a parte externa, telhado, né? E quando começa a ter as partes mais da chuva, né? E aí ele faz a parte interna. Então, ou seja, a gente vê a logística do movimento de uma construção funcionando nessas etapas. Sim. Agora como você falou, entra numa fase mais de acabamento, né? Até porque todos querem passar Natal, né? Ano Novo já com a sua obra pronta, né? Para receber família e tudo mais. Então, ou seja, agora essa reta final aí é mais parte de acabamento. E, Rodrigo, uma outra curiosidade, assim, você atende muitas construtoras, incorporadoras, mas também o público final. É isso, assim, eu digo assim, o maior peso ainda está no lado das construtoras, incorporadoras, ou é meio a meio? Como é que é o seu cliente? É bem pulverizado. A gente atende, né, o cliente final, aquele que vai lá, às vezes não tem nem projeto, mas nós temos uma arquiteta interna. Isso é interessante. Que tira algumas dúvidas, que dá uma ajuda, né? Não é para fazer um projeto, mas é para tirar uma dúvida ali, né? A gente tem parecer, porque tem gente que já chega com uma ideia, né? Chega com uma ideia, então a gente ajuda ele a idealizar e a prover lá o que está a dúvida e instalar. E a gente pode fazer também a instalação. E também temos os arquitetos e as construtoras, né? Os incorporadores. Então são, sei lá, assim, 3 públicos que a gente atende, mas é bem dividido. Às vezes pode ser um mês que puxou mais para um lado, para o outro, mas se pegar ao longo do ano, é bem dividido nesses 3 grandes grupos. Entendi. E outra coisa, para quem está nos acompanhando, o tempo de entrega, como é ágil, tem um período determinado, vai depender, claro, de cada projeto. Como é isso? Assim, se for grande escala, é uma outra história. Estou falando mais para o consumidor final. Então, assim, depende um pouco, né? Porque a gente está num momento que esse caos aí das secas, né? Sim. Até os níveis dos rios lá no Pará abaixaram. Então, ou seja, uma balsa que você colocava 3.000 metros cúbicos, hoje você tem que colocar 1.000, porque senão ela acaba encalhando. Então, certas coisas, às vezes a gente poderia ter passado um prazo e tem que depois reajustar, porque o produto está sofrendo um pouco essa... Ou seja, todo mundo, né, acaba sofrendo um pouco, né? Acabou sofrendo um pouco. Na parte da exportação, a gente sofreu que o IBAMA teve um período de greve e com isso a gente atrasou as exportações, né, porque o IBAMA precisa emitir uma LPCO para te permitir exportar. Então essa greve também atrapalhou um pouco. Então esse ano a gente sofreu com essas questões. E aí, assim, a tendência é que vocês não, que acaba ficando refém, mas é uma coisa que vocês não têm culpa, porque são efeitos climáticos, né? A gente mostra isso, né? Que assim, às vezes o cliente final não entende, né? Porque não é simplesmente eu estava lá, não quis produzir para ele. Pelo contrário, né? Geralmente a gente só recebe depois que entrega, né? Grande parte está ao entregar ao cliente. Então a gente está trabalhando forte na nossa unidade aqui de Petrópolis. A gente fez um investimento maior, a gente ampliou a área. A gente tem agora lá, são 4.500 metros quadrados
de área de produção. Nossa. Então, assim, a gente está investindo cada vez mais veículos para fazer a entrega, mais profissionais, treinando mais técnicos para poder ser mais ágil nas entregas, porque todo mundo, quando chega, quer que seja entregue o mais rápido possível, né? Só que hoje, realmente, a gente está com um pouco de uma certa fila para fazer essas entregas, mas produtos está se ajustando, né? Exatamente, né? Produtos temos já, assim, uma gama grande de espécies para entregar, de pisos, de assoalhos, de painéis, de esquadrias que nós temos na marcenaria. Tá, voltou assim, você falou que sim, que a madeira, desculpe te interromper, esquadrias de madeira, isso você está falando. Então, isso também voltou, porque estava um pouquinho adormecido, né? Sim. E aí agora... E hoje a gente vê que estão recebendo bastante demandas para portas, para esquadrias, de madeiras maciças, né, em geral. Então, o mercado realmente está mais aquecido para esse produto. Agora, para a gente fechar, eu queria te perguntar uma outra coisa, já que você falou da qualificação, né, dessa importância. O mercado imobiliário também vem sofrendo com mão de obra qualificada para os canteiros de obras. E aí, assim, uma das saídas é a qualificação, porque muitos na pandemia acabaram indo para outras áreas e não querem voltar. No caso de vocês é diferente, porque ele não fica no canteiro de obra, né? Outro tipo de profissional. E essa qualificação vocês sempre procuram fazer? Você disse que é importante porque trabalhar com madeira, né, ainda mais que ficou muito tempo, você falou, um pouco adormecida. Como é isso? Assim, na prática, vocês fornecem cursos, eles vão fazer curso em algum lugar específico ou é na própria empresa? A gente faz curso na própria empresa, mas a gente também faz parcerias com o Senai, né, para tentar trazer já profissionais melhor preparados para esse tipo, né, da nossa madeira, madeira mais dura, né? Então, nessa iniciativa que nós temos, seja de levar o profissional lá para dentro para treinar ele, ou tentar já trazer algo já melhor preparado do mercado, através dessa sinergia. Aí, nosso RH faz muito contato com o Senai. Aí já tem essa troca, o profissional que já está mais habilitado. A gente usa muito jovem aprendiz. Era isso que eu ia perguntar também, a faixa etária. A gente usa muito jovem aprendiz. A gente tem funcionários lá de 60 e poucos anos, tá? Que são muito bons. E temos funcionários de 18, 16 anos, jovem aprendiz também, que a gente está iniciando, né, nesse mercado, treinando, né? Lógico que o jovem aprendiz não pode ir direto para o maquinário, mas é uma forma de estar ambientado no local. E isso aí é uma profissão, se ele se identificar, né? Se ele se identificar, já tem um caminho andado ali com ele, que a gente está bem sólido nesse mercado, a gente quer crescer mais, né? Montar outras lojas, espalhar o nosso produto no mercado. Acreditamos muito nesse mercado, acreditamos muito na madeira. A madeira, para mim, é um produto que nunca será abatido, porque ele é perpétuo, é um produto infinito, né? A fonte não é finita. Os demais são fontes finitas, né? Se você pega minério, né, que é a pedra, não é uma fonte finita. Então, a gente acredita muito nesse produto e defende muito o uso correto do produto. Bom, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa, eu quero te agradecer, porque assim, a gente conseguiu, claro que em meia horinha a gente não ia desmistificar, né, tudo, mas a gente já teve um olhar diferente para o que vocês estão fazendo e quebrando um pouquinho o paradigma, né, que muitas pessoas ainda têm, né, e que a gente possa também pedir nota fiscal, não é isso? O que é necessário, assim, no finalzinho do programa para encerrar, que a gente tem que ter cuidado quando adquirir um produto, a madeira? Tem que ver a legalidade dela, né? Ver a rastreabilidade dela, a origem dela. Isso você consegue ver com a nota fiscal. O documento lá tem que estar com a descrição. Isso aí já é uma forma de você... Controle, né? Fazer sua parte também. As coisas irregulares. E ter pela qualidade, né? A qualidade da madeira, acho que é você identificar, ver a madeira. Então a gente convida todos que possam vir aqui no nosso espaço. A gente tem madeiras expostas aqui para justamente isso. O pessoal ver a madeira realmente, sentir ela, tocar, né? Ver a coloração, né? Que tem várias espécies. Sim. E fazer uma obra, né? Bom, mais uma vez, obrigada, viu? Que você possa voltar mais vezes ou nos convidar para vir aqui mais vezes, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado por esse podcast.
E estamos à disposição. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.